Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E no e-mail de hoje, olha, tá? A partir do relato do rapaz que me enviou o e-mail, nós vamos ver a seguinte questão: brigas, discussões, relacionamentos não duradouros, relacionamentos que duram só 2 meses. E por quê? Porque eu projeto muita coisa, eu já crio muita expectativa. E por que eu projeto e já crio muita expectativa? Por causa da carência? O que é a carência? Como eu posso lidar com essa carência? Será que então vale a pena eu me desinteressar das pessoas porque eu já considero que então nada tem mais jeito, as pessoas são todas interesseiras, então não vale mais nada a pena? Tudo isso nós vamos trabalhar no e-mail de hoje, por isso fique ligadinho, acompanhe aí, por isso que roda a vinheta para que o e-mail possa vir logo. Tô empolgado hoje, né, Lucas? Gente, antes do e-mail, eu preciso mostrar. Eu vou tirar a câmera do suporte e eu preciso mostrar o meu cachorro dormindo. Vem cá. Acordou? Fala a verdade, é demais, não é? Depois eu mordo ele não sabe por quê. E antes do e-mail de hoje, deixa eu falar para você do meu novo livro, Teu Amor Próprio Te Salvou. Gente, no livro eu faço tantas reflexões acerca de tantas situações que por vezes as pessoas passam, não é? E que vão se afastando, portanto, do amor próprio. Então, passaram por N problemas, N situações, passaram por uma pessoa horrorosa e aí, na verdade, elas saem de uma pessoa horrorosa e entra em outra pior. Sai daquela pior, entra numa pior ainda e assim por diante. Então, aí começa a achar que eu tenho o dedo podre, que então, na verdade, eu não nasci pro amor, quando na verdade é a maneira, né, como a gente está se olhando, a maneira como a gente está se vendo, e a gente está se perdendo. Na verdade, o nosso amor próprio está meio que, sabe, desequilibrado dentro de nós. Por isso que aí as nossas relações também são desequilibradas. Meu novo livro é vendido através do meu site www.andremassolini.com.br. E justamente porque é vendido através do meu site, você recebe ele aí na sua casa com dedicatória, com autógrafo e o frete é grátis para todo o Brasil. Teu amor próprio te salvou. E vamos então ao e-mail dele que diz assim: Olá, André. Olá. Me chamo tal, tenho 38 anos, moro em Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Sou um homem que tive poucos relacionamentos, mas dentre eles foram prazos curtos de 2 meses. No entanto, foram relacionamentos saudáveis, no qual houve brigas, discussões, cessava pela própria pessoa e não voltava atrás. A pessoa seguia seu próprio caminho livremente. Mas nos últimos 4 anos me apaixonei por 3 amigas, só que em graus de intensidade diferentes. Todavia, cada uma delas comecei a perceber o grau de intensidade de envolvimento sentimental, paixão, carinho, desejo e prazer diferente devido à minha carência. Muito embora, quando eu me sentia apegado, eu sofria, meus sentimentos não eram correspondidos, era uma ilusão que eu mesmo havia criado. Então, meu querido, o referencial você já tem. Ou seja, não foram elas que criaram, é você que criou. Então, o referencial, assim, a teoria, vamos assim dizer,
meio que está circulando ao seu redor, você já tem uma ideia. Agora falta você se aprofundar, né? Aprofundar-se é que é o negócio. Às vezes as teorias ficam circulando aqui, ó. Entendeu? Mas aí a gente tem que se aprofundar nisso. Ou seja, André, não foram elas que, na verdade, sabe, ficaram fazendo charminho, ou ficaram, então, criando um todo, dando moral para mim, para que eu, então, acreditasse que elas estivessem afim de mim. Eu é que, na verdade, projetei, criei todo um desejo, já idealizei todo um relacionamento, uma paixão, um desejo amoroso por elas. E por que que eu já projetei tudo isso nelas? Por causa da carência na qual eu me encontro. Então, o cerne e o problema e a raiz do negócio está onde? Na maneira como eu estou percebendo a situação. E a maneira como eu estou percebendo a situação está distorcida por causa desta carência que está em mim. Agora, por que que eu estou tão carente? Como eu posso, então, lidar com esta carência? Entende? Como eu posso me enxergar de uma forma muito mais equilibrada? Por que que eu me sinto tão vazio? Por que que eu me sinto tão vazio? Carência, por vezes, é essa sensação de vazio. E aí eu quero, porque eu quero que o outro venha preencher. Por que que eu não consigo me preencher? Por que que eu sempre acredito que é o outro que tem que vir trazer a minha felicidade? Eu aprendi, eu entendo, você entende que você pode ser feliz com você em primeiro lugar? Ou você tem aquilo introjetado, enraizado, cristalizado dentro de você que é impossível ser feliz sozinho? Que então, sabe, é aquela pessoa que às vezes, aí quando entra num relacionamento, vamos supor, a pessoa entra num relacionamento péssimo, horroroso. E por que que ela se sujeita? Porque é aquela pessoa que depois vai falar o seguinte: ruim com ele, pior sem ele. Ou seja, ruim com ela, pior sem ela. Por quê? Pare e pensa comigo. Se tá ruim, por exemplo, para você, meu querido, né? Amanhã ou depois, se você, ó, eu vou te dizer, amanhã ou depois, se você entrar num relacionamento, a chance de você se sujeitar a uma mulher horrorosa e você ainda falar, e dentro de você você pensar, ah, tá ruim com ela, mas pior sem ela. Por quê? Porque olha isso. Eu tô numa situação ruim, eu tô ao lado de alguém que não tá me acrescentando nada, pelo contrário, me humilha, me desconsidera, não tem respeito nenhum para comigo. Porém, eu considero que estar sem ela vai ser muito pior. Só que se eu tiver sem ela, eu vou estar com quem? Pare e pensa. Se você tiver sem ela, com quem que você vai estar? Com você, não é? Estar com você é estar na pior companhia. Tá entendendo? O entrelaçamento das informações aqui. Tá entendendo onde está, por vezes, então, a origem e a causa da carência? Na maneira como eu me vejo, nos conceitos que eu faço sobre mim mesmo. Por isso que aí eu me sinto tão vazio, e me sentindo vazio é igual quando eu estou com fome, e aí eu vejo graça num simples pão murcho, não é? Veja bem, eu vou contar um segredinho meu. Eu adoro pão amanhecido. Ai, eu adoro. Não que eu não goste do pão fresco, tá? Que o pãozinho de água, o pão francês, né? Que acabou de sair da padaria. Lógico, não sou tonto. Lógico que eu gosto. Mas, por exemplo, tem gente que odeia comer pão amanhecido de um dia para o outro. O pão, né? De um dia para o outro. Ai, eu adoro. Nossa! Então eu, por exemplo, né? Olha, deu até água na boca, porque eu tô com uma fominha agora, tá vendo? Então, quando você tá com uma fominha, você começa a ver graça em coisas que, de repente, você não veria. A carência é mais ou menos isso. Essa sensação de vazio, se você não se preenche, você começa a ver graça nas suas amigas, naquela mulher que se aproximou de você, sabe? Ela só tá sendo simpática com você. E você já acha que ela tá, e aí você já cria toda essa expectativa em relação a ela,
Por quê? Porque você não se preencheu ainda de maneira adequada, porque você não está se enxergando ainda e percebendo que você deve ser o seu próprio autor da sua história, estar no centro da sua vida. Entretanto, não quebrei o vínculo de amizade com elas, deixei elas seguirem seu próprio destino. E atualmente, nesse mundo capitalista, onde o interesse é predominante e presente na vida de homens e mulheres, hoje tenho uma grande dificuldade de conversar e tentar conquistar uma mulher. Bom, meu querido, se você partir desse pressuposto, se você partir dessa premissa, desse princípio, ou seja, esse mundo capitalista onde homens e mulheres são movidos pelo interesse, pô, não é assim. Ai, André, mas não, cara, eu não estou pintando a vida cor-de-rosa. Claro que existem centenas, milhares de pessoas totalmente interesseiras. Entendeu? E pelo amor de Deus, só faltava eu falar: não, meu querido, não é assim, que não sei o que tem sim, ó, tá assim, ó. Agora, aí é que tá. O próprio Jesus Cristo já não falou? Escuta, ó, falar aqui. Jesus falou isso, não falou? Não falou desse jeito, né? Vem cá. Se liga na vibe aqui, ó. Jesus chegando no alto do monte falando, ó, se liga aí, ó. Se liga. Pedro, pega o celular aí, ó. Coloca aí, ó. Hashtag se liga na minha. Vamos lá. O joio cresce junto do trigo. Cresce juntinho. Aí é muito fácil de você confundir um e outro. Mas você, quando desenvolve o senso crítico, você percebe que um não vai fazer, é uma praga. E o outro é que vai, na verdade, ser o alimento, é o que você de fato precisa. Então eu tenho que ter um olhar crítico, não paranoico. Não é o olhar paranoico e não é o olhar descrente. Tudo é joio. Então eu não tenho mais vontade de comer nada. Eu vou morrer de fome porque não existe mais trigo. Tem trigo sim, mas tem joio no meio também. Então, não é eu ter o olhar paranoico e não é eu ter o olhar descrente. É simplesmente eu ter o senso crítico. Por isso que eu falo, Jesus foi um grande mestre mesmo. O cara arrasava. O cara arrasava. Então, entendeu? Eu vou distinguir uma coisa da outra. Eu não vou deixar de comer o trigo só porque tem joio. Mas eu tenho que ter o senso crítico para que eu possa, então, pegar o trigo. Tem gente interesseira nesse mundo? Assim, ó. Né? Na mesma proporção de pessoas boas, você pode ter pessoas ruins. Ué, na mesma proporção pode ser. Pode ser 50-50. Porém, aí é que tá. Quando eu desenvolvo o senso crítico, eu consigo perceber, não é? Quando eu me conheço, quando eu faço esse processo, então eu não vou projetar a imagem de uma princesinha numa interesseira do cacete. Por quê? Porque quando o homem projeta a imagem de uma princesinha, não é, numa interesseira do cacete, quando ele está carente. Quando que a mulher projeta a imagem do príncipe encantado que veio resgatá-la lá daquele sono profundo no qual ela estava imersa, quando ela está carente. Então ela projeta o príncipe encantado naquele puta daquele cara ordinário, cachorro sem vergonha, não é? Pilantra. Então, você vê que coisa? Não. A hora que eu tenho senso crítico, para ter senso crítico, por isso que o processo de eu estar bem comigo mesmo em primeiro lugar é fundamental. Então, aí eu consigo avaliar de maneira adequada as coisas. E a gente sempre percebe se a pessoa está agindo com interesse ou não. A gente percebe. Tem atitudes que não adianta. Elas são,
elas mostram ali na nossa cara que a pessoa está agindo por puro interesse. Então, eu vou deixar, né, de me curtir. Eu vou, então, entrar num processo desanimador nesse mundo capitalista, de gente interesseira. Eu entro nesse processo desanimador, horroroso, por causa disso. Ou então eu me animo, eu quero estar bem comigo mesmo, eu vou cuidar do meu terreno, vou cuidar do meu jardim e eu vou ter senso crítico. Amanhã ou depois, se eu conhecer uma interesseira, eu meto o pé na bunda dela. Entendeu? Eu não me privo de conhecer pessoas. Eu não me privo, né, de estar ao lado de pessoas. Porém, eu estou bem comigo mesmo, então eu não vou projetar já uma falsa imagem a partir de qualquer pessoa que se aproxima de mim. Isso vai me possibilitar que amanhã ou depois eu possa conhecer uma pessoa que tenha, sabe, características muito semelhantes a mim, ou seja, teremos uma grande afinidade e aí a gente pode ter uma relação produtiva. Não significa ausência de conflitos, mas a gente pode ter uma relação muito produtiva, certo? Inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição, viu, pequeno trigo? Se inscreve aqui, hein, triguinho? Me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, aguardo você lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.